Fundo cinza, com letras brancas, hashtag Cultura Presente. Logo Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Letras MN, Mosileide Neri. Apresentam exposição virtual Transfiguração da Forma. Olá, sou Mosileide Neri, sou artista plástica e curadora da exposição. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, os cabelos na altura dos ombros, uso óculos de grau, estou vestindo uma camisa listrada branca e preta. Atrás de mim, uma parede com pinturas abstratas. Eu vou acompanhar vocês durante a exposição virtual, vou apresentar as obras e falar um pouco do processo das obras táteis que acompanham a exposição durante a sua versão presencial. Fundo cinza com letras brancas, Transfiguração da Forma. Transfiguração da Forma é uma exposição composta por pinturas sobre papel. Todos os trabalhos foram inspirados no abstracionismo geométrico, ou seja, as linhas, os planos, as figuras irregulares, as texturas, os volumes e as cores têm um destaque maior. É importante dizer que essa pesquisa foi influenciada por 5 artistas brasileiras incríveis que tenho como referência na elaboração desse trabalho. Os estudos e algumas obras de Judith Lawande, Maria Leontina, Lídia Clark, Lídia Pape, Beatriz Milhazes e Crioula me motivaram a também estudar e experimentar outras variações geométricas. O processo criativo se iniciou com experimentações de algumas tintas, diversos tipos de papéis. Inicialmente, preferi as cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, e uma variação de tons acinzentados. A minha intenção era criar um movimento entre as formas, os círculos dialogando com os semicírculos, os triângulos e quadrados se transformando em outras formas não tão definidas. Afinal, transfigurar é fazer passar de um estado para outro. E esse foi o meu desafio, não apenas colorir formas, mas sugerir que o observador também construa e descubra outras possibilidades a partir das minhas obras. Vamos começar a visualização e descrição das obras. A pesquisa se iniciou em 2018 e a produção das obras entre 2019 e janeiro de 2022. Para a criação da paleta de cores, foram utilizadas tintas industrial e acrílica. Todas as obras estão fixadas sobre um fundo cinza. Pintura número 1. Sem título. Medindo 19 cm de altura por 25,3 cm de largura. Triângulos com pontas alongadas, nas cores verde musgo e branco, dividem a pintura. Um círculo maior, na cor lilás, está entre o canto direito e o centro. Próximos a ele estão alguns triângulos alongados, amarelo claro, verde musgo e bege. Semicírculos compõem a lateral esquerda da pintura, nas cores lilás, branco e amarelo claro. Acutângulos no canto direito declinam para o centro. Pintura número 2. Sem título. Medindo 19,6 cm de altura por 25 cm de largura. Pintura construída por formas circulares e arredondadas. Tons acinzentados se destacam sobre o fundo bege, que preenche a maior parte da pintura. No canto inferior, curvas marrons se expandem até o canto direito. Pintura número 3, sem título. Medindo 21,5 cm de altura por 21,3 cm de largura. Pintura com formas circulares, pontiagudas e arredondadas,
amarelo quente, azul e cor tangerina. No lado esquerdo, dentro da cor tangerina, há um círculo pequeno preto. Na diagonal superior, na lateral inferior esquerda e na lateral superior direita, formas pretas não definidas se expandem. Pintura número 4. Sem título. Medindo 19 cm de altura por 33 cm de largura. Pintura com triângulos e formas irregulares nas cores preto, branco, verde escuro e rosa escuro. Uma junção de ritmo e movimento sugere um deslocamento entre os elementos geométricos. Pintura número 5. Sem título. Medindo 18,3 cm de altura por 24,3 cm de largura. Pintura com fundo branco. Na diagonal superior esquerda e na diagonal inferior direita, pontas de triângulos alongados se tocam, nas cores vermelho sanguíneo, laranja e roxo. Círculos e semicírculos na parte central criam movimentos encíclicos. No canto direito, há formas retangulares e elementos geométricos que constroem colunas coloridas. Semicírculos pretos diminuem de tamanho na parte superior para inferior. Pintura número 6. Sem título. Medindo 26 cm de altura por 20,3 cm de largura. O centro da pintura é composto por retângulos distorcidos, nas cores cinza e preto. No canto esquerdo inferior e superior direito, há triângulos pretos alongados. Formas e linhas brancas entre a diagonal esquerda e direita e na parte superior da pintura contornam as formas geométricas. Pintura número 7. Sem título. Medindo 20,9 cm de altura por 27 cm de largura. Pintura com fundo preto. No centro há semicírculos alongados nas cores amarelo, laranja e vermelho. Estão lado a lado, próximos de outras formas geométricas da mesma cor. No canto esquerdo superior e inferior há um encaixe de triângulos e no canto direito inferior, outros triângulos conversam com os semicírculos. Pintura número 8. Sem título. Medindo 29,5 cm de altura por 21 cm de largura. A pintura é dividida em duas partes. Primeira parte. Lado esquerdo, apresenta formas irregulares, pontiagudas e arredondadas, nas cores vermelho, cinza, azul claro, salmão claro e amarelo cromo. A segunda parte, lado direito da pintura, apresenta elementos geométricos sem formas definidas, nas cores azul claro, amarelo cromo, salmão claro e verde escuro, e um agrupamento de linhas nas cores verde escuro e vermelho. Pintura número 9. Sem título. Medindo 19,2 cm de altura por 25,2 cm de largura. Pintura com triângulos e semicírculos alongados. Um espiral de triângulos amarelos e pretos atravessa o centro da pintura até o canto superior esquerdo. Triângulos nas cores laranja e preto se aproximam gradualmente dos triângulos amarelos e pretos. Pintura número 10. Sem título. Medindo 19,7 cm de altura por 25 cm de largura.
A pintura é dividida em duas partes. Primeira parte. No canto esquerdo há triângulos acutângulo, retângulo e escaleno nas cores laranja, branco, roxo e vermelho sanguíneo. A segunda parte se estende do canto direito ao centro da pintura, incluindo a lateral superior. Há semicírculos alongados nas cores amarelo, laranja, roxo e branco. Duas formas irregulares nas cores vermelho e laranja, no canto inferior direito e no centro, criam um fluxo intermediário entre os semicírculos. Pintura número 11, sem título, medindo 19 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. Pintura dividida em três partes. Primeira parte. Lado direito, semicírculos alongados nas cores roxo escuro, azul claro e preto estão enfileirados e curvados para baixo. Segunda parte, no centro, triângulos alongados nas cores preto, azul claro, branco e roxo escuro têm as pontas para cima. Terceira parte, canto esquerdo, semicírculos alongados e enfileirados nas cores preto, azul claro, branco e roxo escuro estão curvados para cima. Apenas um semicírculo preto está curvado para baixo. Pintura número 12, sem título, medindo 19 centímetros de altura por 25,2 centímetros de largura. Pintura com formas irregulares, semicírculos alongados, isósceles, obtusângulo e outros elementos geométricos preenchidos por amarelo quente, vermelho sanguíneo e laranja. Linhas e alguns retângulos largos pintados de preto constroem outras formas e contornam as cores. Um movimento ritmado percorre por todos os cantos da pintura. Pintura número 13, sem título, medindo 20,5 centímetros de altura por 27,8 centímetros de largura. Composta por triângulos equiláteros e isósceles alongados, distorcidos, em proporções variadas, nas cores azul claro, vermelho escuro, amarelo claro e preto. Há uma movimentação contrária na parte superior e inferior. O encaixe de alguns triângulos cria outras formas maiores. Do centro para a parte superior esquerda há um movimento de subida. No canto direito superior, as formas se equilibram e no canto inferior esquerdo, um triângulo colorido se alonga para a direita. Por fim, no canto inferior direito, um triângulo azul claro se alonga até o canto inferior esquerdo, atravessado por um triângulo preto. Pintura número 14, sem título, medindo 26,5 centímetros de altura por 19,5 centímetros de largura. A pintura apresenta um conjunto de formas irregulares, triângulos e quadrados pontiagudos nas cores vermelho sanguíneo, preto e branco, constrói um movimento de equilíbrio e encaixe entre as formas predominantemente de cima para baixo. Pintura número 15, sem título, medindo 19 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. Pintura em preto, lilás e vermelho sanguíneo. As cores apresentam triângulos e semicírculos retorcidos. Alguns são mais curvados nas pontas. O movimento das formas indica uma proporção de volume entre o canto superior em comparação às formas geométricas do canto inferior.
Pintura número 16. Sem título, medindo 15 cm de altura por 21 cm de largura. Pintura é dividida em duas partes. Primeira parte. Canto esquerdo superior, há triângulos alongados nas cores vermelho, lilás e salmão claro, com as pontas inclinadas para baixo. No canto esquerdo inferior, formas arredondadas nas cores preto, amarelo e marrom compõem um retângulo distorcido. Uma forma irregular atravessa o preto e o amarelo. Segunda parte. Do canto direito ao centro da pintura, incluindo as laterais inferior e superior, triângulos esticados nas cores bege claro, roxo, amarelo e preto mantêm as pontas em direção aos demais triângulos. Formas arredondadas vermelhas e pretas inclinam-se para baixo. 3 pequenos retângulos nas cores bege e preto se aglomeram entre as pontas dos retângulos. Pintura número 17. Sem título, medindo 19,3 cm de altura por 24,4 cm de largura. Um jogo de encaixe e desencaixe das cores e formas. Quadrados amarelos e pretos, triângulos amarelos, pretos e roxo claro se dispersam e se aproximam entre formas semicirculares com a mesma tonalidade. Pintura número 18. Sem título, medindo 19,3 cm de altura por 24,5 cm de largura. Um aglomerado de formas circulares com outras formas não definidas, nas cores amarelo, vermelho, laranja, preto, lilás e turquesa. No canto superior direito, o vermelho se expande até as laterais da pintura. Nas laterais inferiores direita e esquerda e no canto superior esquerdo, o preto dá volume ao contraste cromático das formas. Pintura número 19. Sem título, medindo 25 cm de altura por 19,5 cm de largura. Pintura composta por semicírculos e algumas formas arredondadas nas cores branco, amarelo quente, cinza claro, azul escuro, laranja, cinza escuro e vermelho escuro. As formas se espalham, criando camadas e volumes por toda a pintura. Pintura número 20. Sem título, medindo 26,4 cm de altura por 20,6 cm de largura. Pintura dividida em duas partes. Primeira parte, da diagonal do canto inferior direito até o canto esquerdo central. Há triângulos alongados nas cores marrom claro, branco, salmão e cinza escuro. Segunda parte. No canto superior, um círculo grande, cor de areia, sobre fundo cinza. Triângulos curvados com pontas arredondadas, nas cores cinza escuro, vermelho sanguíneo, azul, verde e marrom, sobrepõem ao grande círculo. Pintura número 21. Sem título, medindo 24,8 cm de altura por 19,4 cm de largura. Na parte central e no canto superior da pintura, há semicírculos curvados nas cores preto, azul claro, branco e areia. Criam uma ondulação entre si. Ainda no canto superior, há um fundo azul, e no canto inferior, uma cor cinza, que se estende por debaixo dos semicírculos.
Pintura número 22, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura. Semicírculos alongados nas cores verde, azul e amarelo contornam todas as laterais. No centro, há 2 triângulos arredondados na cor branca, divididos por linhas vermelhas e cinza claro. Na parte superior, triângulos alongados nas cores verde, cinza claro, vermelho e amarelo inclinam-se para a esquerda, com as pontas sobre uma das linhas vermelhas no centro da pintura. Pintura número 23, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura, dividida em 3 blocos. Primeiro bloco. A lateral esquerda agrupa um conjunto de linhas verticais nas cores laranja e preto. Segundo bloco. Na lateral direita, há formas onduladas nas cores salmão e amarelo, acompanhadas por um conjunto de linhas horizontais nas cores laranja e preto. Terceiro bloco. É composto pela parte central da pintura, nas cores salmão e amarelo, e um conjunto de círculos com diferentes tamanhos nas cores preto e salmão. Pintura número 24, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura. Formas irregulares arredondadas nas cores vermelho sanguíneo, verde, tangerina, azul claro, azul acinzentado e bege claro se sobrepõem, construindo outras formas arredondadas com curvas fechadas. Nas laterais, triângulos pontiagudos se interligam com alguns elementos geométricos. Pintura número 25, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura. Triângulos alongados nas cores verde escuro, laranja e azul escuro interligam com outras formas irregulares nas cores amarelo, laranja e magenta. Linhas curvadas nas cores verde claro e magenta compõem a pintura. As formas seguem um ritmo circular em movimentos horizontais e verticais. Pintura número 26, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura. A pintura apresenta um conjunto de diferentes elementos geométricos, triângulos e semicírculos alongados, linhas verticais e curvadas e algumas formas irregulares não definidas, preenchidas pelas cores vermelho sanguíneo, amarelo, magenta, verde claro, verde escuro, verde musgo, azul, laranja e branco. Pintura número 27, sem título, medindo 21,5 centímetros de altura e largura. No centro, 2 triângulos azuis escuros e um azul claro estão próximos de 2 formas irregulares vermelhas. No entorno da pintura, há triângulos alongados nas cores bege, cinza e salmão claro. No canto superior, um triângulo cinza se interliga com os triângulos salmão claro. No canto inferior, esquerdo, uma forma arredondada azul claro ganha destaque entre os triângulos cinza e bege. Fundo cinza com letras brancas, obras táteis. Na versão presencial, a exposição Transfiguração da Forma apresenta recursos acessíveis para atender todos os públicos.
O texto descritivo é disponibilizado em dupla leitura, fonte ampliada e braille. As 27 pinturas que visualizamos não estão adequadas para o toque, por não apresentarem elementos sensoriais. Por isso, foi construído um conjunto de obras táteis para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo expositivo. Produzidas com diferentes materiais, resistentes ao toque e à higienização regular, do áspero ao liso, as dimensões se alteram ao deslizarmos as pontas dos dedos sobre as diferentes superfícies. As obras táteis devem ser tocadas por todos, incluindo os videntes. Através da experiência tátil, é possível sentir as texturas, os tamanhos e as formas irregulares. Obra tátil número 1, medindo 40 cm de altura por 50 cm de largura. Sobre madeira pintada de preto, alguns triângulos, elementos geométricos circulares e alongados nas cores branco, vermelho, verde escuro, verde claro e azul turquesa. Obra tátil número 2, medindo 25 cm de altura por 30 cm de largura. Sobre madeira pintada de preto, elementos geométricos de diferentes tamanhos estão agrupados próximos a uma forma retangular maior de tons avermelhados. Obra tátil número 3, medindo 25 cm de altura por 30 cm de largura. Sobre madeira pintada de preto, diversos tipos de triângulos, retângulos alongados e outros elementos geométricos nas cores cinza e branco se interligam pelas pontas, construindo outras formas não definidas entre os espaços vazios. Obra tátil número 4, medindo 20 cm de altura por 30 cm de largura. Sobre madeira, triângulos estão fixados nas laterais, e no centro, dois círculos, um rosa e outro preto, agrupam-se com um triângulo. Obra tátil número 5, medindo 40 cm de altura e largura, sobre couro, formas geométricas retangulares e triângulos nas cores azul, magenta, verde, roxo escuro, roxo claro, sobrepõem construindo um movimento de equilíbrio entre as formas. Obra tátil número 6, medindo 40 cm de altura e largura, sobre couro, triângulos, retângulos distorcidos e algumas formas geométricas não definidas constroem camadas com ondulações. A parte superior é composta por vermelhos claros, o centro por vermelhos escuros e branco e a parte inferior por verde, preto, branco e cinza. Fundo cinza com letras brancas, texto. Termina aqui a exposição Transfiguração da Forma. Este vídeo foi produzido com recursos do edital de chamada emergencial de premiação número 3/2021, Cultura Presente nas Redes 2, que dispõe sobre premiação financeira de produções culturais para apresentação virtual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Seguem na tela os créditos finais.